Olá, eu sou Salete Peixoto, psicóloga e professora da disciplina Psicologia da Educação na Universidade Federal do Acre. Dou continuidade ao vídeo anterior, que fala sobre a perspectiva da socioeducação a partir de um projeto de extensão que nós estamos desenvolvendo dentro do Centro Socioeducativo Mocinha Magalhães. Rememorando, o título do projeto é A Decolonização no Olhar de Adolescentes em Cumprimento de Medidas Socioeducativas no Centro Socioeducativo Mocinha Magalhães, na cidade de Rio Branco, no Acre. Rememorando também, vou chamar o centro de CSMM, abreviando o nome desse centro. Falamos anteriormente sobre a metodologia de trabalho amparada e embasada em Paulo Freire e as teorias decoloniais, e eu volto agora para falar no modo de ser e de criar esse projeto. Estudando o decolonial e trazendo para a minha vida pessoal um projeto de vida decolonial e tendo como base metodológica o querido, amado Paulo Freire, não podia ser diferente. Existem peculiaridades em cada projeto que for desenvolvido, tanto que, ouvindo Paulo Freire em algumas de suas falas, vídeos, palestras, ele coloca assim: eu acho que eu não criei um método, eu criei uma forma diferente de ser e de ver e executar um projeto. Mas ele criou um método, ele é modesto, né? Então, eu queria falar um pouquinho sobre mim dentro desse processo, na construção do projeto. Eu sou psicóloga de formação, hoje eu tenho 32 anos de exercício da profissão, sou licenciada em psicologia desde o ano de 1987, dentro da minha formação como acadêmica no Centro de Ensino Superiores de Maceió, o SESMAC. Não havia psicologia no Nordeste, lá foi o primeiro centro, e ele funciona, o SESMAC, dentro da cidade de onde eu sou originária, Maceió, Alagoas, mesmo tendo uma criação desde os 6 anos de idade em Sergipe. Então, eu sou alagoa sergipana e hoje acreana. E é assim que eu brinco. E então, eu fiquei pensando em tudo que eu leio de Paulo Freire, tudo que eu estou lendo da decolonial, e eu pensei, quem sou eu nesse processo, né? Eu sou psicóloga e professora, psicóloga. Atuei durante muitos anos da minha vida num campo que eu amo, que é o SUS, saúde pública, como psicóloga, em centros de atenção psicossocial, trabalhando diretamente com a loucura e com questões voltadas à drogadição. Então, esse conteúdo, esse ser histórico que sou eu e cada um de vocês, se constitui no mundo, né? E aí eu fiquei pensando, junto ao Paulo Freire, junto ao decolonial, e eu estou percebendo que tem muito de mim dentro desse projeto no formato de escrever e executar. Onde que está a Salete nisso aí? De princípio, eu coloco no projeto uma questão de sensibilização do território. De onde eu trago essa terminologia, de onde eu trago esse conceito? Eu trago do SUS. O SUS fala em suas normativas e escritos sobre a sensibilização do território. O que é sensibilizar? É chegar nesse território, no caso agora o Centro Socioeducativo Mocinha Magalhães, e conhecer os diversos espaços ocupados por indivíduos que são funcionários, que trabalham como psicólogos, assistentes sociais, coordenadores, socioeducadores, cozinheiras ou cozinheiros, o pessoal da limpeza, o tenente que me recebe todo dia lá, quando é o plantão dele, o outro colega que é socioeducador, que fica na porta de vez em quando abrindo para a gente entrar, é o contato com as meninas, tudo isso é território.
tudo que tem ali uma constituição de identidade faz parte de um território. Então eu trago essa cultura do SUS, sensibilizar esse território. O que é sensibilizar? É chegar com amor, é chegar com humildade, é chegar com decência, é pedir licença sem precisar falar, pedir licença, mas é uma troca de olhar carinhosa, um aperto de mão, e eu abraço as pessoas, eu gosto do abraço. Eu sou a psicóloga e professora que gosta de abraçar. Estamos na pandemia, tomamos cuidado, mas já estamos aí na quarta vacina, e hoje eu uso máscara, mas eu abraço, vou lá e dou um forte abraço. E foi assim que nós entramos no Centro Socioeducativo. Antes dessa entrada, eu sensibilizei o território a partir dos meus alunos, dos alunos bolsistas que estão me acompanhando. E eu sensibilizei de que forma? Conversando com eles e colocando para eles que o contato com o outro, ele é afetivo, ele é amor, ele é respeito, ele é humildade, e que nós devemos ter respeito a essas jovens que estão lá dentro. Elas não são como a sociedade lê, talvez, essa é a palavra, eu não consigo encontrar, embora a lei não permita, bandidas. Elas são lidas como infratoras, elas também não são. Ah, quem é fulano? É uma infratora? Não, fulano é Maria, fulano é José, fulano é Francisca, fulano é Salete. Então, nós temos um nome, nós temos uma história, nós temos memória, nós temos narrativas. Aqueles funcionários que estão ali, os colaboradores, eles têm uma história de vida, uma memória, eles têm uma família esperando por eles, um companheiro, uma companheira, filhos, um gato, um cachorro, não importa. Então, eu conversei com os meus alunos e disse: olha, nós não vamos buscar aqui quais são os atos infracionais que essas meninas cometeram. Eu quero que vocês entrem com os olhos despidos do preconceito, mesmo sabendo qual a razão da existência de um centro socioeducativo, né, que é para internar meninas e meninos adolescentes que cometeram algum ato infracional ou infringiram as regras. Isso nós sabemos. Nós temos que entrar querendo saber quem são essas meninas. Então, eu fiz todo um ato decolonial, de limpeza do olhar, se eu posso dizer assim, de limpeza do coração, da mente e da alma, no sentido de que nós devemos amar o ser humano, independente de quem ele é, do que ele fez, de onde ele vem, de onde ele mora, e poder trabalharmos de forma decente, sem estarmos carregados desse preconceito estrutural criado desde a colonização do nosso país. Chega de tanto preconceito, chega de tanta discriminação. Então, quando nós entramos dentro do centro socioeducativo, eu fui cometendo, vamos dizer assim, talvez algumas fraturas, né? Quebrando algumas regras, de forma que parecesse muito inocente, mas ela é intencional. Por exemplo, quando eu chego que conheço a coordenadora, eu peço um abraço, quando eu desço, né, um espaço de descida, para estar com as funcionárias, eu as cumprimento de forma alegre. O meu cumprimento todo dia, para todos com quem eu estou, é bom dia, com muita paz e alegria, e coloco a fé no meio. Fé em que teremos um dia muito feliz. E a todos que eu abraço, eu digo: hoje o nosso dia vai ser muito feliz. E assim eu fiz. Quando entrei nas grades do espaço que eu fui estar com as meninas, eu cheguei frente a elas, todas sentadas, disciplinarmente sentadinhas, afastadas, mais uma do lado da outra. Eu cheguei próximos a elas e disse: bom dia, com muita paz e alegria. Posso te dar um abraço? E eu causo algum impacto com isso. E eu pedi que ela levantasse, se ela quisesse o abraço, ela levantou e eu a acolhi em meus braços. Eu não sei abraçar superficialmente,
Todo abraço que eu dou, eu acolho e passo ali todo o meu amor e toda a minha energia. Os meus alunos sentados atrás, não instruí nesse sentido, mas eles estavam vendo como eu estava agindo, e tinham 7 meninas, e cada uma delas eu acolhi por 1 minuto, ou no mínimo 2, dentro do meu abraço, e falando ao ouvido delas, de cada uma delas, que o dia seria feliz, que o dia seria positivo, e o nosso encontro era para isso. E fui a cada uma das 7 meninas fazendo esse movimento. Eu olhei pela minha visão periférica, é óbvio que os socioeducadores que estavam ali estranharam aquela minha atitude, mas isso devia ser regra geral, mas estranharam a minha atitude. E por que eu não pedi? Porque se eu pedisse, eu sei que eu ia ser instruída para não cometer aquele ato. E eu preferi ser transgressora, desobediente às regras e agir daquela forma. Então, você já entra quebrando tabus. O Foucault fala sobre isso, sobre os tabus. Nós criamos tabus para não fazermos aquilo que o tabu está dizendo. Não discutimos assuntos como sexualidade, religiosidade, raça, gênero, porque foram criados tabus em torno disso. Isso é estratégico, isso é estrutural para que isso não ocorra. Então, o meu abraço é para fraturar a malha do colonialismo aonde eu chegar e aonde eu estiver. Abraçar não fere moralmente. Abraçar não invade quando você pede o abraço e quando você doa a sua energia, o seu amor e o seu afeto ao ser humano. Eu amo os seres humanos. Também quero colocar aqui que até o momento, quase 2 meses de atividade, os meus alunos não sabem qual foi o tipo de infração que essas meninas cometeram, que pode ser do mais leve ao mais grave, como o homicídio. E aí alguém pode me perguntar, mas você não preparou eles para uma atitude agressiva? Onde há amor não há espaço para agressividade. Onde há amor, há conquista de respeito, há conquista de afeto, de significação daquela pessoa para você. Já ouvi das meninas, numa breve avaliação que fiz agora recentemente numa roda de conversa, o que é que elas estavam achando do projeto até aqui e como elas estavam encarando a nossa presença dentro do espaço que não é nosso, mas que passa a ser no momento que a gente vai desenvolver a atividade. E elas disseram que se sentiram tratadas como gente. A senhora abraçou a gente. Tem gente que passa por aqui, por exemplo, alguns religiosos que vão pregar a palavra e é permitido, eles ficam longe até da grade quando a gente está no quarto. Aí eu já disse, é uma que é brincalhona das internas, a gente não morde não, nem a gente está fedendo não tenha medo de se aproximar. Então a gente percebe quando o outro tem medo, a gente percebe quando o outro vem revestido de preconceito e discriminação, por menina, adolescente, estar ali naquele espaço cumprindo uma medida socioeducativa. Então, o nosso projeto tem um caráter diferente, é decolonizar o olhar, é detectar essas colonialidades e, na justa medida, sair desfazendo essa malha de preconceitos, rompendo, fraturando esse tecido estrutural tão presente dentro dos centros socioeducativos. E vamos em frente com Paulo Freire, com Catherine Walsh, vamos com Quijano, vamos na desobediência de Minolo e de outros que sentem como a gente, pensam como a gente, e quero que vocês tenham a curiosidade de conhecer a teoria decolonial. Hoje eu sou e adotei um projeto de vida decolonial e eu tenho sido muito melhor a partir da decolonização do meu olhar, a partir da incorporação de conceitos que são nossos, que são da América Latina,
que são desse povo de coração e mente quente e terna, que é o Brasil.